E a gente continua falando de economia, porque Goiás teve um aumento, gente, de 6,04% no Índice de Atividade Econômica Regional, o IBCR, que é considerado também uma prévia do PIB, né, o Produto Interno Bruto. E para entendermos melhor esse crescimento, eu converso agora com o superintendente de Estudos e Projeções Macroeconômicas do Instituto Mauro Borges, o Sávio Luan Oliveira. Seja muito bem-vindo, Sávio. Bom dia para você. Olá, bom dia. Obrigado pelo convite. Números bastante positivos, né? Goiás alcançou aí o segundo melhor índice de atividade econômica do país. A que se deve, Sávio? Para a gente já começar a entender, porque quando a gente fala sobre... Estava aqui o nome, Índice de Atividade Econômica Regional, Produto Interno Bruto, às vezes para o telespectador fica um pouco distante, né? Mas a que se deve esse crescimento para a gente entender melhor? Sim, o crescimento econômico no estado de Goiás, ele vem apresentando um desempenho surpreendente nos últimos tempos, né? Especialmente no ano de 2022 e 2023, no qual o Banco Central já aponta que nós devemos ter um crescimento superior a 6% este ano. E isso após o ano de 2022, nós já temos um crescimento também superior a 6%. Isso, se consolidado, deve ser o melhor biênio da história do Estado em termos de crescimento econômico. Esse crescimento se deve basicamente ao desempenho recorde da agropecuária, assim como o excelente desempenho do setor da indústria e de serviços. Principalmente o setor de serviços, a gente fica mais animado, né? Porque é um setor que a gente vê muito de perto esse crescimento e como isso reflete na vida do cidadão goiano, né? Porque a gente vê os supermercados mais movimentados, os preços mais em conta, restaurantes, lojas, enfim. Então, isso dá uma animada, mas a indústria está ali garantindo também emprego e renda para muita gente, né? Sim, com certeza. Em relação à indústria especificamente, é interessante notar que no Brasil, em 2023, a produção industrial apresentou uma retração de menos 0,2%, enquanto que a indústria goiana, a gente teve uma expansão de mais de 3%. Em relação ao setor de serviços, nós acumulamos um crescimento de mais de 7%, o dobro do Brasil. No fim das contas, esses dados, eles mostram que a atividade econômica no estado de Goiás passa por um momento de uma produção alta e, no fim das contas, isso gera também emprego e renda para as pessoas, né? Quanto mais aquecida está a economia, maior é a geração de emprego e renda. Com certeza. E esses números também, né, trazem otimismo para os investidores aqui no estado. A gente sabe que quando vão falar sobre os estados mais desenvolvidos ou os estados que melhores estão com suas economias, economicamente falando, Goiás é pouco citado, mas a gente consegue perceber, né, por todos esses números que o governo do estado divulga, por todos os investimentos que o governo do estado faz, que existe um parâmetro, né, sabe, um parâmetro Brasil e um parâmetro Goiás que geralmente está sempre à frente, né? Sim. Em relação especificamente ao ano de 2023, o Banco Central já aponta que Goiás é o segundo estado que mais cresce no Brasil, atrás apenas do Paraná. Então, nós somos um destaque nacional já há um tempo. Em relação à geração de emprego, por exemplo, os dados mostram que o estado de Goiás alcançou aproximadamente 3.800.000 pessoas ocupadas no terceiro trimestre desse ano, com uma taxa de desocupação de 5,9%. Esse é um desempenho que aproximadamente 10 anos não acontecia. Então, quando a gente fala de crescimento econômico, de desempenho do PIB, tudo isso acaba se traduzindo na geração de emprego e renda para as pessoas, que no fim das contas é o que mais importa, né? Quando você avalia assim, esse cenário, avalia esses números, quais os investimentos que o governo do estado tem feito que fizeram total diferença? É claro que a gente sabe que são muitos os investimentos, mas que com certeza esses vão ser mantidos para garantir a continuidade desse cenário tão positivo. Sim, a gente costuma dizer em economia que crescimento econômico não acontece por acaso e nem acontece da noite para o dia. Ele é fruto de um trabalho de longo prazo que tem sido feito em Goiás nos últimos anos, né? E que os frutos certamente vêm sendo colhidos e ainda serão colhidos por algum tempo.
Então, nós sabemos que o estado de Goiás possui uma certa estabilidade do ponto de vista fiscal, do ponto de vista da segurança, e isso faz com que o setor produtivo vislumbre um horizonte de segurança, de garantia para que se possa investir e que, consequentemente, se possa colher esses frutos. A gente percebe também que esse investimento, tanto não só na abertura de créditos por várias secretarias de governo, na abertura de crédito para pequenos produtores, para pessoas que querem investir, empresários, micro e pequenos empresários, mas também não só o crédito, mas a qualificação dessas pessoas, para que essas pessoas entrem nessas atividades e não sejam aventureiros, que elas entrem e se mantenham e possam ali não só gerar o próprio sustento, mas gerar também mais emprego e mais renda, Esse também é um destaque positivo dos investimentos? Sim, com certeza. No lado, por exemplo, do emprego, a gente tem uma boa evidência em relação ao setor de serviços, como eu mencionei, que teve um crescimento expressivo neste ano. É um setor que demanda mão de obra qualificada, é um setor que só consegue se expandir se houver mão de obra qualificada para contratar. Então, nós sabemos que o grande provisor de mão de obra, de qualificação de mão de obra, é o Estado, através da educação. Então, se isso tem acontecido no estado de Goiás, certamente é porque alguma coisa de diferente tem sido feita nesse sentido também. Sávio, eu queria agradecer aqui a sua participação, todas as suas avaliações, porque deixam a gente mais otimista, O pessoal que está em casa fica entendendo como que pode até ter esperança para o futuro, Quando você vê o Estado com economia tão sólida, com dados tão positivos. Então, queria agradecer aqui a sua avaliação e sua participação no JBC. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite. E bom trabalho para você. Obrigado.